E aí galera, como é que vocês estão? Tio Léo de novo aí na área. Hoje a gente vai ter a nossa aula 2 de filosofia, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a história da filosofia. Então vamos lá? Roda a vinheta! Bom, pessoal, a gente vai estudar hoje um pouco sobre a questão dos filósofos naturalistas, né? Também chamado de cosmológicos, né? Alguns chamam também de filósofos pré-socráticos. Essa última aí, os pré-socráticos, não é tão... há algumas críticas quanto a esse termo, né? Mas de maneira geral, eles também são conhecidos assim, filósofos naturalistas, cosmológicos ou pré-socráticos. Mas vamos usar o termo mais naturalista mesmo, beleza? Bom, a gente vai começar aí, antes de falar desse ponto, falar do surgimento da filosofia de maneira geral, né? A gente vai ver a filosofia ela surgir tanto no Oriente como no Ocidente, mas a filosofia, né, que a gente tem como termo mesmo, essa filosofia que a gente tem hoje mais concretizada, ela tem uma base maior no Ocidente, né? A gente percebe aí, digamos, uma filosofia oriental, uma filosofia que surge no Oriente, mas essa daí ela é muito ligada à questão do bem-estar espiritual, com uma relação muito intrínseca com a questão da religião, né? A gente vai ver aí religiões como o budismo, por exemplo, né, tendo uma influência muito grande com a questão filosófica, o próprio hinduísmo também, que a gente comenta nas aulas de religião, tendo essa ligação aí com a questão filosófica, entre outras crenças, mas a filosofia, né, que a gente entende hoje, digamos assim, de uma maneira mais comum, né, o que a gente tem como filosofia hoje para o senso comum, ela já é mais uma filosofia baseada nos conceitos fundamentais aqui da parte ocidental mesmo. E essa daí ela se preocupa com a questão do logos, né, a questão da razão, que mais na frente a gente vai estar dizendo aí, vai estar conceituando. E aí, eu queria começar aí falando um pouco sobre o contexto histórico, né, do surgimento aí da questão da filosofia. A filosofia, essa filosofia que a gente está comentando, digamos assim, né, que ela surge na Grécia, ela surge na Grécia Antiga, né, assunto que vai ser estudado em história, que foi estudado em história, na verdade, no sexto ano. Ela surge na Grécia Antiga e ela começa a ter suas origens a partir da formação das polis. Então, né, a formação das cidades-estados gregas, né, que a gente já viu nas aulas de história. Essas cidades-estado elas têm um desenvolvimento muito grande em relação à questão da vida urbana, por exemplo, né? A gente vai ver uma transição aí de um mundo rural para uma vida mais urbana. Vai ser fundamental para a mudança das características de boa parte das pessoas daquela região, né? As pessoas que antes estavam ali relacionadas à vida agrária, relacionado aí aos seus clãs familiares, né? Uma vida clamítica, digamos assim, e uma vida onde também as coisas eram respondidas a partir da questão do mito, né? Então a gente tem, não só aí na cultura grega, mas em várias outras culturas, né? A mitologia como sendo a base aí para a resposta das coisas do mundo, né? E a questão da linguagem mitológica, né? A gente já tratou sobre isso em aulas anteriores de história e já comentamos sobre isso. Não é que a linguagem mitológica ela esteja certa ou errada, não é isso que a gente está comentando. Ela tem suas próprias características, ela tem, né, sua forma de explicar o mundo ao seu redor. A gente chamou também de ser como sendo uma das formas de saber, uma das formas de conhecimento, né? Mas que isso vai mudar, né, lá na Grécia, onde as pessoas vão começar a tentar responder as coisas de uma outra forma, né? Então a questão do mito, a questão da mitologia para a explicação das coisas, ela vai ter uma mudança, né, muito grande, principalmente aí nesse período, onde as coisas vão começar a tentar ser explicadas a partir da questão da razão, né, a partir da questão do raciocínio, e onde, né, as coisas vão se explicar a partir da questão
do natural, né, da natureza. Quando eu digo natureza, meu povo, eu não estou falando necessariamente das plantas e dos animais, né, mas eu digo natureza em relação à questão do natural, né, sem ser ligado à questão do divino, digamos assim, né? O paralelo que a gente está fazendo é mais ou menos esse, né? A diferença da questão do divino e do natural. Então a explicação não vai ter mais relação com as questões míticas, com as questões fora desse mundo, né? Mas com as questões do mundo, com as questões de natureza humana, de natureza material, nada de natureza espiritual ou nada de natureza divina, digamos assim. Então, para se explicar agora, por exemplo, a chuva, vai se buscar explicar a chuva, aí eu digo como fenômeno. Quando eu falar fenômeno, são coisas que acontecem, tá? Por exemplo, o fenômeno da chuva, ou seja, uma coisa que acontece. Agora vai se explicar, né, mas a chuva não mais pela questão sobrenatural, né? Tipo assim, a chuva corre por causa dessa divindade, por causa desse fato sobrenatural. Vai se buscar agora se explicar de uma maneira natural, né? Vai se observar, por exemplo, o fenômeno climático, né? E vai tentar se perceber, ó, quando juntam as nuvens, essas nuvens elas, né, se agregam e aí chove e aí, enfim, né? Uma forma de resposta mais natural, mais ou menos é isso que eu quero dizer. E aí os fenômenos do dia a dia, os fenômenos cotidianos, né, a percepção das coisas do dia a dia vão começar a tentar ser explicadas de maneira natural, né, com a linguagem que busque uma explicação a partir da razão das coisas naturais. E daí vem o termo filósofos naturalistas, eles tentam explicar a partir desse ponto de vista, né? E a gente tem aí na filosofia, não de agora, mas de sempre, as antigas perguntas, né? As perguntas que sempre tem relação, né? De onde eu venho, para onde eu vou, quem eu sou, o que estou fazendo aqui, ou qualquer outra pergunta desse tipo. Eu até estava vendo um autor que ele diz assim, ó, normalmente essas perguntas são feitas, mas não são respondidas, né? E até porque essas perguntas podem gerar outras. Então, talvez na linguagem, ele até diz que talvez na linguagem da religião você encontre respostas mais concretas sobre isso, mas não é algo que você vai normalmente encontrar como resposta da filosofia, porque ela normalmente gosta de fazer as perguntas e as análises. Mas enfim, não é necessariamente esse o caso. Mas essas perguntas elas vão começar a surgir e vão começar a surgir a partir de um pressuposto do natural, né? Abstraindo a questão do mito, abstraindo aí, se dissociando da questão do sobrenatural. Basicamente é isso, tá? E aí, entre as principais questões aí, a gente tá aí a temática de como as coisas surgiram, onde tudo surgiu, como tudo começou, como tudo surgiu, né? A questão do estudo dos elementos essenciais, né? Relacionado ao conceito de cosmo, né? A busca através da razão aí da essência de todas as coisas, né? Então a physis, a gente vai comentar aí também sobre a physis, os elementos essenciais, né, de tudo, qual é o elemento primordial, por exemplo, a ideia de átomo, ele surge nesse período, obviamente comprovado depois, bem depois com a ciência, inclusive a própria nomenclatura, né, o nome átomo, para o que é usado hoje, ele dissocia um pouco da ideia de antigamente, mas tem uma forte relação. E também as principais escolas filosóficas desse período. Então, para hoje, né, a nossa grande preocupação foi focar, né, na questão do contexto, você perceber o que é que os filósofos naturalistas eles se preocupavam, tá? Então, eles se preocupavam de maneira geral, né, com o estudo dos elementos essenciais, de como tudo surgiu, de onde surgiu, e tudo sempre procurando a resposta natural, né, correndo da questão do mitológico, do sobrenatural. E eles também convivem no mesmo período com os filósofos que a gente chama de ontológicos, que esses aí se preocupam mais com a questão do ser. Mais na frente, né, ligado também às temáticas, a gente vai ver os filósofos do período socrático, entre outros temas, tá? Mas aí só para você entender, quando a gente fala de filósofos naturalistas, o objetivo da aula de hoje é você entender
que são, digamos assim, o primeiro grupo de filósofos aí que eles começam a pensar sobre a origem das coisas, o elemento essencial de todas as coisas, né, a partir da questão da razão, beleza? Pessoal, na próxima aula a gente vai estar falando aí sobre os conceitos principais e também estaremos, né, falando, né, sobre as principais escolas naturalistas e seus principais autores. Meu povo, espero que vocês tenham gostado nessa primeira fase. Essa primeira parte foi simples e a gente vai se vendo nas próximas aulas, tá bom? Deixe seu like, curta, compartilha e até mais.